Atualmente, assim, tem sido bem dividido. Eu recebo alunos que não têm necessidades especiais e trabalho com alunos com necessidades especiais. Na verdade, eu tenho muito mais experiência com alunos que não têm necessidades especiais. E como eu tive uma Uhum. formação teórica e prática bastante sólida, Luciana, eu consigo olhar para esses alunos, compreender as diferenças e pensar nas adaptações do trabalho pedagógico vocal existentes entre um aluno que não tem deficiência e um aluno que tem deficiência. Sim. Se eu recebo um aluno, por exemplo, a gente no canto costuma pensar basicamente em três formas de abordagem para o aluno, né? Para o desenvolvimento da técnica, Uhum. falando de maneira muito rasa. O professor de Uhum. canto, ele usa muito, pode usar a linguagem visual, né, que é carregada de metáforas, um som mais aveludado, e faz aqueles movimentos e tudo. Ele pode Ah, ter uma abordagem mais sim. Uhum. A questão dos só que os movimentos no ensino do canto. Ó, é verdade. Exato. Aham. As metáforas estão Uhum. muito presentes, né, no uso dessa visualidade, no uso dessas Aqui, ferramentas visuais. Aqui, né? exato, Para baixo, aqui, ó, ó, exato. Então, esse é um dos caminhos. O outro caminho é o estímulo da propriocepção, né? Eu estimulo aquele corpo a se perceber. E eu também posso fazer um caminho auditivo, onde eu reproduzo e aquele aluno, alguns, têm a facilidade de reproduzir igual, próximo. Igual não, porque a gente tem as diferenças de timbre, a gente não quer que o aluno imite, né? Mas sim. assim, Uhum. dentro da minha experiência, basicamente esses três caminhos são caminhos que eu percebo de cara quando o aluno chega para mim. Quando eu vou trabalhar com o deficiente visual, por exemplo, cara, eu tenho que repensar toda essa estrutura. Caramba, Flávio, gente, eu nunca tinha Porque parado para pensar nisso. De como o quando eu canto, comecei a gente fica fazendo imagens visuais o tempo todo, justamente porque a gente não vê a voz, Quando eu né? comecei, eu me pegava, tipo, às vezes o aluno deficiente visual estava na minha frente, eu me pegava fazendo assim. Ó, Ele não tá vendo, que sabe? incrível E isso, uma cara. coisa que eu Tô de bobeira e com uma essa coisa que eu, live, gente. e uma coisa que eu tenho para compartilhar é que se você pretende trabalhar na educação especial, não tenha medo do contato corporal. É muito importante. Se for um deficiente visual, ele vai meter a mão em você, assim. Dando aula, Normal. já teve aluno que pegou e me tocou a boca e assim. Você precisa desse contato. Eu estou fazendo um trabalho agora com o pessoal lá da APAI, um grupo chamado Farol. Que Como legal. é crucial o trabalho de corpo, o contato do professor de canto com esses alunos. Algo que talvez eu resolvesse fácil com um aluno vidente, onde eu vou Que usar a metáfora incrível. aveludado para o som, fofinho, e ele vai entender. Muito curioso. Gente, eu tô passada. Eu tô aqui, ó, estado de choque agora nesse momento. E vem cá, Lu, Flávio, me conta uma coisa. ah, Além de, como é que, então eles te tocam, né? Tem essa questão do toque e tem uma questão também do corpo, porque a gente sabe que o cego ele tem muitas vezes, na maior parte das vezes, a psicomotricidade, a visão, a imagem, o esquema corporal dele é sim, frágil. Por quê? Porque o bebê cego, no geral, ele foi um bebê que não engatinhou, ele é um bebê que não explora muito o corpo. Então, a visão corporal dele, né? A visão que eu digo, a noção corporal dele é, é, é um é pouco diferente. ambígua, exatamente. A gente não pode dizer que eles não têm noção, mas é um pouco, assim, difícil. Difícil. Especialmente para a gente se comunicar com eles nesse campo. Nesse campo. E como é que é isso, hein, E Flávio? Me também explica. tem uma diferença que a gente precisa considerar, que é a seguinte: eu tenho alunos
cegos adquiridos e cegos congênitos. Esse bebezinho que você falou que nasceu cego, ele vai ser, quando ele chegar aos 20 anos, ele provavelmente vai ser muito diferente daquele cego que perdeu a visão com 15, que perdeu a visão com glaucoma aos 40. Verdade. Então, esse trabalho que a gente faz de anamnese, Luciano, o meu aluno de canto, ele chega para mim e eu paro para observar. Eu paro para tomar notas. O Jardel falou, né, que ele tem as anotações dele. Jardel, adorei as listinhas, eu também tenho as minhas anotações, eu também tenho os meus fichamentos, porque se o aluno que não tem necessidade especial chega e eu preciso tomar nota de tudo que é fundamental, de tudo que eu percebo enquanto o corpo dele reage quando ele canta, imagina o aluno com necessidade especial. Verdade, querido. Eu tive um aluno esquizofrênico. Às vezes você precisa conversar com a família, você precisa perguntar, olha, qual é a medicação, como é que tá? Claro. Porque é um terreno desconhecido e o professor de canto, aí eu volto a falar daquele trabalho integrado. O professor de canto que tem a oportunidade de trabalhar com esse aluno precisa ir conhecer sim a fonoaudióloga desse indivíduo, precisa ir conhecer sim o terapeuta ocupacional, a fisioterapeuta, porque esse trabalho vai fazer essa voz desabrochar. A gente tem grandes talentos, Luciano. O que foi o Cody Lee no American's Got Talent? Ganhou 2019, o menino autista, cego, tocando um piano maravilhosamente bem, cantando. Quando ele chega no primeiro vídeo com aquela mãe, com aquela família, com aquele apoio, com aquele suporte, a gente entende por que onde ele chegou. Ele canta daquele jeito. Cara, tem uma coisa que tem uma frase que a gente falava na época da faculdade, que as professoras ensinavam pra gente, que é assim: para um filho especial, pais especiais. Né? É meio por aí, né, Flávio? A nossa fisioterapeuta, que atua com a gente lá na Lume, gente, a Flávia, nós temos o Flávio e a Flávia. A Flávia falou que... Aí ela falou uma coisa interessante, a gente estava falando sobre o corpo, ela falou, aí entra a fisioterapia com a estimulação sensório-motora, né? Com a estimulação desse corpo, né? Especialmente do cego congênito, né? Daquele cego que já nasceu cego. Aí ela falou, que a Neuza... Desculpa, querido, pode falar? Pode continuar, Lu. Neuza, fui guiar um deficiente visual e ele riu e me falou, tu é deficiente física? Tive que rir, pois ele acertou. Olha, eles são incríveis, eles são geniais. Neuzinha, minha aluna. Não é? Uma querida. Geniais, gente. Porque o cego, quando chega no instituto, ele vai ter disciplinas, né? Eu estou levantando muito a bandeira do Instituto Benjamin Constant porque eu sou apaixonado pelo trabalho que fazem. Maravilhoso, máximo respeito. Ele vai ter aulas de orientação e mobilidade. Aproveito aqui também para dizer que eu fiz muitos cursos lá, viu, galera? Quem quer aprender sobre o outro, aprender sobre as questões da deficiência visual, entra no site, tem muito curso gratuito legal sendo oferecido. Então, muito legal. Os cegos vão receber cursos de orientação e mobilidade. Provavelmente, não sei o que aconteceu com a Neuza, mas ela deve ter pego no braço dele e dito assim, vambora. Eles já estão treinados para andar, Então, assim, você quer ajudar um cego, você percebe que ele tem uma certa desenvoltura com a bengala, para próximo, pergunta, você quer ajuda? E deixa ele tocar no seu ombro. Geralmente eles apoiam no ombro e você só vai orientando. Muito bom. E é muito curioso, é muito importante a gente ter essa visão de que a pessoa ela é portadora de necessidades especiais, mas ela não é um ser humano incapaz, né? Porque justamente a gente que é educador, eu no meu caso que sou profissional de saúde, às vezes a gente não sabe muito bem lidar com a situação do portador de necessidade especial e na dúvida você não faz, na dúvida você não dá aula, na dúvida você não chega perto, não procura saber. Então olha que dica incrível que ele está falando pra gente. Vão lá,
né, mergulhem nesse universo. Não só nesse universo, tem milhões, né? A Renata, por exemplo, é uma fonoaudióloga incrível, entrou na nossa live agora há pouco, ela trabalha com autistas, né? Então não tem jeito, você tem que se debruçar sobre aquilo, estudar, porque é um mundo à parte, né, Flávio? Exatamente. E a gente tem que pensar também, Luciana, que o trabalho com essas pessoas não pode ser desenvolvido em hipótese nenhuma na tentativa do erro. Deixa eu experimentar o que funciona. Você Uhum. precisa do mínimo de embasamento para trabalhar com essas pessoas. Porque existem casos, por exemplo, no instituto, a estrutura é ótima, né? Porque você tem no andar de Uhum. cima as aulas e embaixo o hospital. Se um aluno entra, sei lá, tem uma parada cardiorrespiratória, desce um andar e ele está assistido. Se um cego começa a convulsionar na sua aula, você faz o quê como professor de campo? Sim, imagina, gente, olha a Então seriedade você disso. precisa sim ter um conhecimento muito profundo dessas questões. Eu ainda estou estudando, assim, são Muito muitas legal. necessidades especiais, né? A gente vai dando conta à medida que vai tendo experiência e buscando informação, conhecimento para que quando a oportunidade da experiência chegue, a gente não seja pego despreparado.